Olá, fisioterapeutas! Hoje a gente vai continuar falando sobre fisioterapia, mas hoje a gente vai começar a contar o histórico da fisioterapia no contexto mundial. A gente pode dividir a história da fisioterapia em 3 períodos da história da humanidade. O primeiro, que é o período antes das guerras, o período entre as 2 guerras e após essas 2 guerras. Quando a gente fala sobre o período que antecede essas guerras, a gente está falando também da Idade Antiga. Então a gente tem, por exemplo, no Egito, vários relatos, o que a gente pode chamar de fisioterapia daquela época, como por exemplo o uso de órteses. Na China, a gente tinha também já o uso das massagens terapêuticas, a gente tem isso no livro do Imperador Amarelo, já escrito. A gente também tem no livro de Kung Fu. Os manuscritos de Kung Fu na China, eles tinham relatos de posturas para alívio de dores. Também nos relatos de Galeno, a gente tinha de ginástica de tronco para tratar um menino que tinha problemas de saúde. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele também usou ginástica para fortalecer os pulmões de um paciente que tinha problemas de saúde. E também há relatos nessa época do uso do peixe elétrico para tratamento de alívio de dor. Na Idade Antiga a gente já tem relatos que lembram muito que poderia ser uma tentativa de fisioterapia já nessa época. Quando a gente fala de Idade Média, a gente tem um grande esvaziamento disso, muito porque a Idade Média por si só já era uma idade que a medicina não foi bem vista, né? Então, nessa época a gente não tem relatos de fisioterapia, não que isso não existia, mas que isso era condenado e por isso foi escrito, justamente porque era condenado pela igreja. Já com o movimento renascentista, há a retomada do estudo das áreas da ciência da saúde. E lá na França, em 1750, é criado o Institution Nationale des Invalides. Gostaram do meu francês? Eu espero que eu tenha gostado. Foi lá em Paris. E eles fizeram vários estudos que utilizavam estímulos elétricos para reabilitar pessoas com paralisia. Então, nesse instituto era muito utilizado terapias manuais, mobilizações das articulações e os estímulos elétricos. Na mesma época, né, no renascentista, Nicolas André, ele começa a formular o que seria o termo da ortopedia. E para ele, a ortopedia era a arte de prevenir e tratar deformidades posturais. Duchenne de Boulogne, ele então escreveu a obra da Fisiologia do Movimento. É utilizada até hoje como base de muitas das terapias posturais que nós temos. E foi nessa época também que começou-se a usar as técnicas que embasaram o que a gente tem de cinesioterapia hoje. A primeira base de estudos da cinesioterapia foi feita pelo Dom Francisco e Ondeando Amoroso. Depois do renascentismo, a gente teve então a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa época, ela é muito marcante na história da humanidade porque ela teve a passagem para uma época em que as pessoas trabalhavam muito, as pessoas tinham uma distância social muito diferente entre as classes e isso gerava muitos problemas de saúde. Além disso, essa época também foi marcada pelo êxodo rural, né? Então as pessoas saíram das áreas rurais e foram para as cidades. E isso também potencializou os problemas que essas cidades já tinham. Além disso, a gente tem, pela estrutura de trabalho daquela época, uma rotina de trabalho muito repetitiva. Naquela época a gente tinha muitos relatos de epicondilite, tendinite, lesões musculares, dores crônicas, além de lesões mutilantes, inclusive em crianças. Então, existia uma demanda muito alta por profissionais naquela época já de reabilitação. E por conta disso, em 1864, foi criado em Berlim, na Alemanha, a primeira escola de reabilitação de indivíduos com deficiência. E naquela escola foi a primeira escola que a gente tinha a fisioterapia agindo como uma ação curativa e reabilitadora
da população. Após a Revolução Industrial também a gente tem a regulamentação da massagem terapêutica. Ela foi feita por 2 enfermeiras e uma parteira e ela se chamava Society of Training Masseuses. Por ela ter sido criada pelas 2 enfermeiras e essa parteira, elas conquistaram o direito de exercer essa profissão de forma regulamentada. Depois da Revolução Industrial, a gente tem as nossas 2 guerras mundiais e nos primeiros 50 anos do século XX, então existe uma necessidade muito grande da reabilitação. A reabilitação ela desenvolve um papel muito importante na sociedade, ela recebe muita atenção e dessa forma a fisioterapia então se consolida como uma profissão muito importante na área da saúde. Em 1924, o Dr. Frumery, ele descreve o tratamento da reabilitação por meio de ginástica médica e de massagem. Ele desenvolve então duas modalidades que dispõem de máquinas para auxiliar a terapia, a execução dos movimentos. E essas máquinas que o doutor desenvolve para o seu tratamento, elas foram projetadas por Zandler. E elas, então, este tratamento, então, a gente dá o nome de mecanoterapia. No mesmo tempo, na França, é criado o Hospital de Salpêtrière, que foi o primeiro serviço de recuperação funcional da França. E ele os conceitos de ortopedia instrumental, terapia mecânica, recuperação funcional. O criador desse hospital, que foi o Gabriel Bidot, ele queria desenvolver ciência dentro desse hospital. Então, ele visava, com isso, ganhar a confiança da população, porque era um método de terapia muito novo, e também eliminar esse achismo que a gente sempre teve na fisioterapia e a gente ainda tem. Com o tempo, as universidades elas foram, então, abrindo cursos de fisioterapia, e os primeiros, e os mais importantes aconteceram na Alemanha, na cidade de Heidelberg, Münster e Colônia. Essas escolas elas tinham como principal interesse reabilitar os feridos da guerra e também criar prótese e órtese que melhorasse a vida desses feridos. Já no século XXI, a fisioterapia então ela ganhou novos ares, A gente não pretende mais somente curar e reabilitar. A fisioterapia, no presente momento, ela também visa prevenir. Então, a gente saiu da nossa ação terciária e agora a gente passou também para a ação secundária e primária. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!